Loja de carro usado, será que realmente é tudo picareta? Será que só pensam em passar a perna em você? Pois é, nesse vídeo aqui com um convidado muito especial, a gente vai papear sobre esse assunto polêmico e também dar dicas para você. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! É isso, meus amigos, estamos aqui com o Danilo, meu primo, que é um dos sócios da Turim Motors, a parceira do canal. E antes da gente começar a falar aqui os temas do nosso vídeo, eu quero jogar limpo com vocês, né? Não é porque ele é meu primo, porque a loja é conhecida aqui e é parceira do canal, que a gente está fazendo um vídeo vendido para você e nada disso não. Eu estou avisando isso porque sempre tem um engraçadinho que fala isso. Se você pensa assim, de boa, estou esclarecendo para você que não é. Esse aqui é o Danilo, fiquei muitos anos sem ver esse camarada aqui, até que eu descobri, né, que ele estava com a loja de carros aqui no Rio de Janeiro. E antes de também fechar uma parceria, não é só porque ele é meu primo, eu fiz uma pesquisa sobre a loja, tá, gente? Porque você sabe, né, que família não quer dizer nada, né? Família, negócio da parte. É isso aí. Às vezes pode ser até pior, né? Tem família, rapaz, que eu não quero nem como... enfim, é complicado, né, gente? Então a gente vai conversar vários tópicos aqui na visão de um lojista, pra gente tentar quebrar alguns paradigmas, né, gente? Porque a gente cria certos preconceitos sem ouvir os dois lados da moeda. Então, vamos começar, vamos lá. Todo mundo sabe que hoje em dia, comprar qualquer coisa por aí, o principal que faz a gente voltar na loja, o que é? Além do produto bom, claro, não basta o produto ser bom, você tem que ter um atendimento bom, seja um pré-venda e principalmente o pós-venda, assistência ao consumidor. E a Turim tem esse diferencial. Eu quero te perguntar, o que você acha do mercado? Esse realmente, o Danilo, seria o segredo para o mercado de usados, principalmente na visão do lojista, tentar quebrar esse paradigma? O que tu acha disso aí? Que o pós-venda é realmente muito mais importante às vezes do que talvez o produto que você esteja vendendo, ou eu estou equivocado? Não. Eu acho que quando a gente começou a loja aqui, a gente era consumidor, a gente gosta de carro, assim como você, o pessoal que está assistindo. E a gente tinha uma carência muito grande do pós-venda, né? Então, quando a gente idealizou tudo aqui, foi muito voltado para a experiência do cliente. Não só o produto, porque o carro, a gente está aqui num carro que eu tenho, a loja do lado tem, a outra loja tem, mas no final o que conta é sempre o atendimento, a solução do problema. A solução do problema no pós-venda, de um possível problema. Sim. O tempo de resposta para o cliente é muito importante, que às vezes a gente, manda uma mensagem para a loja, os caras estão demorando a me responder, já gera uma ansiedade. Isso conta muito, é verdade. Então a gente fica sempre muito focado na experiência do cliente. Foi por isso que a gente começou a loja, por gostar de carro, claro, por ter um carinho pelo carro, mas principalmente focar em vender um produto bom, com um atendimento bom na venda, mas um atendimento melhor ainda no pós-venda. Eu sempre falo no canal, aquele lado mais humano, você focar mais no ser humano do que na máquina. Porque, pessoal, carro, você sabe, você pode comprar um carro 0 km, que não tem histórico nenhum, ele pode vir com vício de fábrica, com problema de fabricação, ou algum problema bobo. E o que te deixa feliz ou não é a forma que o vendedor, no caso, a concessionária, vai te tratar, né? Às vezes é um problema bobo. Sim. Quebrou um botão do vidro elétrico e a concessionária leva 3 meses para te dar um botão, tu fica puto com uma coisa que é uma coisa besta, mas que às vezes a burocracia ali, o tempo de resposta já te irrita com aquela marca. E ainda falando sobre essa polêmica de loja, eu recebo muito comentário nas redes sociais e sinceramente eu até entendo, né? Talvez você também entenda. Eu já levei golpe de loja de carro usado, eu comprei um carro com emoção, vocês sabem, eu tive um Astra, né? Mas realmente eu fui 100% na emoção, eu vi aquele carro lá que estava bonito, estava preparado, falei, não, aquele carro lá. Não vi mais nada, meu amigo, não levei ninguém que conhecia, que manjava para ver nada, o carro estava todo maquiado. Hoje eu tenho essa distinção de que o carro que eu comprei era zoado, mas o modelo não é ruim, era um Astra, né? O Astra é um carro muito bom. Carro justo, né? Então, Danilo, eu queria te perguntar assim, o que você recomenda para o cliente que tem um trauma de loja, que é muito compreensível, né? Sim. Que, por exemplo, ganhou um trauma de uma loja, ele vai pensar 5 vezes antes de entrar em outra loja, seja na Turim, na loja A, na loja B, na loja C. O que você recomenda, assim, você falaria para um cliente que está traumatizado, o que ele poderia ajudar para ele, talvez a dar uma chance
para outro profissional, não é só a loja em si. O que tu acha dessa situação aí, cara? Que é muito complicada, né? Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro, antes da gente comprar em qualquer lugar, seja um carro, seja, né, um eletrodoméstico, qualquer coisa, a gente tem que dar uma pesquisada em experiências anteriores, né? Alguém que já comprou, se você conhece alguém, se você não conhece alguém hoje, pô, tem avaliação isso, né? do Google, É verdade. tem rede social para ver se você... Referências. A gente consegue referência sempre com alguém. Então, se você está olhando aquela loja sem procurar alguém que já teve alguma experiência ali, eu acho que sim, uma experiência ruim no meio do ramo automotivo é comum, né? A gente sabe que é comum. É um bem muito caro, né? É um bem caro. Qualquer problema que venha a dar pode ser um problema caro de se resolver, então pesa ali para quem comprou. Mexe com sonhos, expectativas. Às vezes com a rotina, né? Às vezes a pessoa compra o carro e precisa do carro para rodar todo dia, para ir para o trabalho, levar as crianças, enfim. Então isso gera um trauma. Agora, como a parte de loja, eu recomendaria isso. A gente sempre dá uma pesquisada antes de comprar, ver. Hoje em dia a gente tem como consultar isso tudo, né? Como é que foi a experiência de quem já comprou, principalmente quem já comprou e teve um problema. Olha, eu comprei ali, tive um problema, mas eles foram assim, foram corretos, não foram? Como resolveram o problema? O que faltou? Não, isso foi bom, mas podia ter sido melhor. Enfim, a gente consegue ter uma avaliação melhor quando a gente dá uma pesquisada. Eu acho que hoje, que a melhor dica que a gente pode dar aqui seria isso, né? De dar uma pesquisada, buscar referência, quem né? já passou por ali, por aquela loja, enfim. Exatamente. E meus amigos, vocês sabem, a gente tem um canal no YouTube, no caso eu, tenho uma página no Instagram também, só que o meu objetivo nas redes sociais é criar conteúdo. A loja aqui tem redes sociais também, o objetivo da loja, claro, é divulgar e também ter uma boa referência. Isso. Então a dica, traduzindo também o que ele disse pra gente aqui, buscar sempre empresas que tenham uma referenciação também em redes sociais, né? Porque a rede social, ela eleva e também derruba. Exatamente. Hoje em dia é muito fácil você queimar alguém com algum vacilo, entendeu? Então eu acho que a dica principal a gente está muito, ao mesmo tempo que a gente tem uma exposição boa, muito volátil, isso gera uma exposição também para uma insatisfação de qualquer cliente. E acredite, eu já vi muita reclamação, tirando do meu automotivo, tá? De empresas grandes, entendeu? Sim. Que as pessoas detonam e eu não vou ver qual é que é, entendeu, gente? Então Sim. É isso aí. Referência, né, Danilo? Referência. Sem pegar referência antes, não depois. E focar também na resolução de problemas, gente. Aí você vai conseguir superar seu trauma. Sinceramente, eu entendo. É muito chato. É chato. Entendeu? Ser enganado, ainda mais num bem que é tão caro, né? Tá tão restritivo o automóvel automóvel hoje em dia, né? E às vezes a gente acaba... Já aconteceu, né? De você ter um problema, você resolveu o problema, e aí a pessoa... No meio do caminho, né, a gente acaba... Um problema é um problema. Sim. Então, o que a gente faz é sempre tentar resolver da melhor forma. E aí, depois de passar isso tudo, é que a pessoa passa a retomar a confiança que você falou. Porra, não, realmente, tem gente que, né, cumpre o que fala, faz do jeito que tem que fazer. E aí é onde a gente consegue fidelizar o cliente. Geralmente, nos problemas é onde a gente consegue fidelizar o cliente, porque é aquele cara que sabe que se chegar ele consegue ter um atendimento, um suporte digno, justo, exatamente, do jeito que sempre deveria ter. Responsivo, exatamente. É isso aí. E voltando a esse sempre deveria ser, a gente conversou até hoje mais cedo, né? Ainda nesse meio, né, das lojas serem queimadas, Danilo, você concorda que fazer o que tem que ser feito, que é o básico, que é a obrigação, toda empresa deveria fazer, né? E é isso que é o grande mote da situação. Porque, pessoal, veja bem, eu tenho 40 anos de idade, né? Eu não sou nenhum senhor, nossa, como é experiente o Vinícius, não. Mas eu já tenho um pouquinho de vida, eu já vivi em outros estados também, eu sei como é que é. E a gente vê que muitas das vezes o negócio reflete o lado humano do proprietário. Se você pegar um lojista picareta, porque aquele cara é safado, entenda? Não é porque todo lojista é safado. Eu sempre falo aqui no canal que generalizar é um erro. E você concorda com isso? Que o básico, o que tem que ser feito é o atendimento ao consumidor. Concorda, né? Sim. Se isso fosse priorizado, não estou falando só no lance de carros, né? Eu acho que seria muito melhor o mundo que a gente vive, né?
Muita gente foca só na venda e esquece o básico. Tem muita, eu acho que em qualquer atividade, qualquer segmento, tem muita gente que foca só naquele contato, né? A pessoa chega, compra e vai embora. A partir dali que a pessoa saiu, acabou a relação, acabou o atendimento, e a gente sempre tenta, e aí como você falou, reflete o lado pessoal, né, de quem está na frente do negócio. A gente aqui sempre tenta atender as pessoas da maneira que a gente gosta de ser tratado e da maneira que a gente acha certo tratar, que é um atendimento sempre o máximo de cordialidade possível, o máximo de conforto, compreensão. Certíssimo. Sempre tentando indicar, às vezes, não o que a pessoa quer, mas sentindo ali o que a pessoa precisa. Entendendo a necessidade. Exatamente. Então não adianta, às vezes, o cara que roda 150 km por dia, querer comprar, às vezes, um carro que consome muito. Então você tem que entender ali o que o cara precisa. Mesmo... quase que uma assessoria, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito desse lado, assim. E além disso, é o certo. A gente precisa fazer o certo. O que é o certo? É o mínimo, né? É fazer todo o atendimento da pessoa, explicar todo o processo de compra, todo o processo que vai ser da transferência do veículo. Burocracia que faz parte do processo. Muita gente não sabe quando compra um carro, o que eu faço agora, onde eu tenho que ir. Então a gente tenta sempre explicar tudo da maneira mais transparente possível, seja a pessoa vendendo ou comprando um carro com a gente, porque acontece também da pessoa vender o carro pra gente, explicando todos os processos ali. Cada caso tem sua particularidade, mas acho que o importante é isso, é ser transparente, correto e, enfim... E focar na experiência do cliente. Focar na experiência do cliente, é o mais importante hoje em dia, com certeza. Show de bola, é isso aí. E reiterando esse lance do empresário, né? Que infelizmente hoje em dia a gente tem uma cultura de demonizar as lojas, os empresários. Enfim, não é foco desse vídeo não, mas infelizmente eu sei que eu já trabalhei com pessoas físicas, com clientes também. E como tem o cidadão que é FDP, ele reflete no mau comerciante, a gente tem um mau cliente também, né? Você já teve alguma experiência, tipo assim, um cliente que acha que vocês são bobos? Porque, meu amigo, quem trabalha com carro, até eu também, a gente tem um conhecimento um pouco acima da média, devido à experiência. E não porque somos melhores do que ninguém. Não, dia a dia você acaba... vivência, você acaba pegando, não adianta. Sabendo identificar algumas coisas, sim. Tem aquele tipo de cliente que chega em vocês aqui para passar um migué, aquele carro sambado, e fala, não, esse carro aqui eu até já presenciei uma vez, mas eu quero que você passe. Conta pra gente, assim, sem ser muito específico, né, o tipo de migué que as pessoas tentam dar nas lojas também. Isso acontece, viu? Vamos lá. Acontece. Tem gente, enfim, como em qualquer atividade também, não é diferente, não é uma exceção. Às vezes acontece de cliente chegar, dizer que teve uma avaliação X em algum lugar, mas um valor irreal, que não é possível. Não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Ou seja, um valor que uma loja não conseguiria avaliar um carro para receber numa troca e depois comercializar, tendo que dar toda a garantia, enfim. Ainda mais em determinadas condições também do veículo, né? Sim, exatamente. Tem também, aí a gente nunca pode dizer, né, mas você recebe às vezes um carro para olhar e pelo estado do carro que não condiz com a quilometragem, que às vezes não condiz com o estado do pneu, que às vezes não condiz com o estado de um pedal, que às vezes não condiz com um acabamento que já está muito usado para aquela quilometragem. E às vezes a pessoa pode não saber, como pode saber, né? Já a gente vai falar sobre isso também. Acontece. Tem gente que é enrolada. E às vezes não sabe qual o problema é exatamente. Mas também acontece de pessoas com maldade no coração. Pessoas dizem que o carro nunca teve nada e a gente consegue identificar que teve, seja uma repintura, uma colisão leve, enfim. Até porque existem ferramentas físicas para isso. Existe ferramenta, exatamente. Então, hoje em dia, tem sim, né, as pessoas que tentam vir a lojas de carro para se livrar, às vezes, de um carro problemático, porque as lojas têm uma avaliação um pouco menor do que o mercado e acham que tá incluso ali no valor da avaliação, deixa quieto. Que é totalmente normal, né? Eu lembro quando eu fui passar o meu Astra, gente, eu passei meu carro para uma loja.
porque meu carro tava muito maquiado, você não tem noção, cara. Pena que eu perdi, rapaz, as fotos e o vídeo no HD que deu pau. Mas aí eu tinha um amigo que me indicou um lojista também, muita gente boa, e eu negociei o carro com ele, mas eu joguei limpo com ele, sabe, gente? Eu acho que é o principal, jogar sempre limpo. É jogar limpo, porque você já tá sempre limpo. perdendo. Se teu carro tá zoado, problemado, você tem que se colocar nessa situação, né? Se Exatamente. situar que você não pode ganhar em tudo. Eu acho que esse é um grande problema do ser humano, independente de falar de carros, tá? É querer levar vantagem em tudo, enganar as pessoas. Então, eu acho que se você for transparente, você consegue até fechar um negócio melhor. Uhum. Concorda comigo? Com certeza. Então, é essa mensagem nesse tópico, que é polêmico, que a gente queria passar para vocês. Porque a ideia de um vídeo desse aqui, gente, do canal, não é mudar o mercado, porque o mercado existe muitas ramificações, é muito estruturado, e sem tentar mudar a visão do cliente, do consumidor, né? Com outros parceiros aqui do canal, como Caçadores de Carros, a gente fez vídeos aqui contando o ponto de vista de quem trabalha no dia a dia comprando carro, e ele também vendendo carro. Por isso que esse tipo de vídeo é útil pra gente, né? Sim, pra gente passar essa experiência para tentar mudar o pensamento da galera. Bastante. Show? Valeu. E agora também questão de golpes, meus amigos. A gente sabe que a oportunidade faz o ladrão, não é verdade? E devido, eu sei que é até estranho falar isso, se você levou um golpe, a culpa não é sua, a culpa é de quem aplica o golpe. Só que a gente vive numa selva tão absurda hoje em dia que a gente tem que estar preparada para a sobrevivência, né, do nosso dia a dia. Então, eu queria saber dele, né, como vendedor de carros, como um profissional desse meio, o que você tem a dizer, Danilo, para as pessoas que não têm experiência, talvez, e querem comprar o seu primeiro carro, ou querem trocar de carro? Qual é o beabá básico? O que você recomenda para a pessoa, em loja ou não? Pô, vou entrar ali para ver um carro. O que você recomenda, assim, para a pessoa ir centrada e pelo menos pautar um bom negócio, assim? Emoção, razão? O que você fala aí pra gente? Como comprador de carro também, a gente sempre se emociona, né? É verdade. É batata, não tem como. A vida não é só isso. É porque razão, a gente já né? tá procurando, então você acaba, quando você acha um carro que você acha legal, você começa já a se emocionar e às vezes acaba comprando o carro até sem checar um monte de coisa. Né? Normal. E é aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Então, assim, se você já é uma pessoa que tem experiência em comprar, trocar de carro toda hora, você vai pegando uma experiência ali no que você precisa saber. Sim. Já aprendeu ali durante o caminho o que fazer. Se você não tem essa experiência, existe hoje um monte de mecanismos que podem te ajudar a comprar, mas sempre usando a razão, né, gente? Tem que ser devagar, com calma. Se encontrou um carro, você não entende de carro, existe hoje os consultores, que a gente chama de caçador de carro. Se é possível você contratar o serviço de um cara desse, você pode olhar o carro, mas depois contrata uma pessoa dessa, leva lá para ver o carro. Pelo menos alguém que entenda, né, gente? Pra levar aquele tio seu que manja. Um pouco mais esclarecido. Não escuro é complicado, né? Seja na parte do carro, seja na parte de documentação, que é muito importante, porque isso pode dar muita dor de cabeça depois da compra, principalmente depois da compra, e aí você já comprou. Documentação, o passado do carro, você consegue levantar ali se já teve algum histórico de sinistro, algum Consulta histórico veicular, de que a gente leilão. sempre fala aqui, né? O Vinícius fala muito disso no canal. Isso aí, é o básico. Que é a consulta veicular. Então, assim, tem todo um caminho ali para você seguir quando você acha o carro. Então, faz isso antes de você fechar alguma negociação. É possível você chegar numa loja, geralmente os lojistas são abertos. Sim. Olha, eu posso trazer um mecânico, posso trazer alguém para avaliar, você tem laudo cautelar, você tem consulta veicular. Se ele não tiver, é possível, né? Você vem de fora. Posso fazer, isso. pode fazer. E se alguém te barrar por causa disso, fica ligado. Aí você já acende um alerta. Quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme, exatamente. Então, assim, eu acho que é sempre usando a razão ali, faz um passo a passo em casa, o que eu preciso checar. Primeiro tal coisa, documento. Primeira coisa é documento, porque se o documento não estiver legal, não adianta nem ver o carro. É a entrada, né? Então, documento, depois estado do carro, se o carro está condizente com a quilometragem, tal. E aí você vai cumprindo ali um passo a passo. Até também, meus amigos, né, rapidinho te interrompendo, a cesta básica de manutenção. O que é a cesta básica de manutenção? É a manutenção preventiva, óleo, filtros, pastilhas, discos, correias, entendeu? E seguro também, né, Danilo? Tem muita gente que quebra a cara, né? Seguro, às vezes a pessoa fecha o carro. Porra, vai ver o seguro 8 Quando vai ver o seguro, já comprou, já era. Não tem jeito. Mas é isso. Acho que fazer uma listinha em casa, pensar com calma, sempre usando a razão.
deixa a emoção. Deixa a emoção um pouquinho Tem que de ter lado. emoção, né? Que a gente A emoção não é tem que estar ali, mas... Mas, ó, fica um pouquinho. Pera aí que eu tô vendo aqui o que é quando certo. fechar, tiver tudo certo, aí deixa se emocionar e pronto. Perfeito, E aí meu amigo. finaliza. Show de bola. E, pessoal, se não tiver polêmica aqui no canal, não é o canal do tio Adiposa, né? Quilometragem adulterada é um tema que você consegue introduzir em qualquer tipo de profissional do ramo automotivo. Já tivemos aqui um buscador de carros, né? E hoje vamos falar disso com o Danilo, que é um profissional que compra e vende veículos, um comerciante do ramo. Danilo, existe um paradigma, né? Uma lenda na internet que parece que é só concessionária, só loja que faz isso, né? Que adultera a quilometragem para tentar enganar os outros, mas a gente sabe que não é verdade, né? Não. Eu garanto, ele vai falar para vocês aqui, assim, não pontuando a experiência. Já aconteceu muito de chegar carro aqui, realmente que você, pelos seus meios de experiência e ferramental, você viu que a quilometragem era adulterada e o cara jurando de pé junto que não era. São pessoas que foram enganadas ou são pessoas mal intencionadas? Conta pra gente, tem um pouquinho de cada um? Tem um pouquinho de cada um. Às vezes a pessoa, acho que como a gente falou um pouquinho aqui antes, é sempre um pouquinho do humano, né? Sim. Então você vê pela conversa da pessoa se ela sabia, se não sabia, se já comprou daquele jeito. Olha, eu comprei com essa quilometragem, eu não sei, eu não entendo. Verdade. Me venderam dizendo que essa era a quilometragem, eu tudo bem. Mas assim, tem muito caso que é uma coisa às vezes gritante, né? Chega um carro pouco rodado, mas com itens que não condizem com aquilo. Com a realidade da quilometragem, nem da idade, né? Nem da idade, às vezes, exatamente. Então, você tem alguns mecanismos que você consegue ver se aquela quilometragem realmente bate com o carro, né? Seja pela parte mecânica ou seja pela parte estética. A gente consegue, né, como o Vinícius falou, com um tempo de mercado, você consegue ir pegando os insights ali de onde olhar, o que olhar, mas não é exclusividade de lojistas. Já vimos muito particular por aí. Eu gosto muito de comprar carro um pouco mais específico. Então você, no particular, às vezes quando você vai comprar, você acaba vendo que, o cara tá vendendo um carro... Fica um pouco mais escancarado, né, a situação, né? E o cara tá vendendo um carro que não bate com o que ele tá me dizendo, né? Enfim, então, não é só loja, existe também na venda de particular para particular. Hoje em dia, então, com as plataformas OLX, Webmotors... É verdade. Muito acesso, se abriu muito a procura de carro, a facilidade de você vender um carro. Antigamente você tinha que botar um anúnciozinho no jornal, ou botar um adesivo no carro, então isso já limitava muito. As facilidades vêm também para ajudar o errado, né? Para ajudar o errado, exatamente. Então, acontece, infelizmente acontece, né? Parte do negócio, né? A gente consegue identificar, alguns carros você consegue identificar com o aparelho. E tem que ter um jogo de cintura danado, né? Tem que ter um jogo de cintura, porque é uma coisa muito delicada. Às vezes acusar a pessoa, às vezes é um pouco complicado. muito delicado. Mas, e também da mesma forma que tem carros hoje que não dá para adulterar. É verdade. Tem carros Alguns carros novos você não consegue adulterar porque fica marcado lá nos módulos do carro. Exatamente. E se você botar um aparelho, você vê que foi adulterado. Você consegue detectar. Então isso você daí consegue é coisa detectar. séria, né? É coisa séria. É crime, muito né? sério, isso é crime. Eu acho, exatamente. Exatamente. Perfeito, meu amigo. E agora, entrando num nó com essa situação, eu já falei disso no canal, é uma coisa polêmica, né, gente? Mas, vamos lá. Como eu já falei anteriormente, a situação faz o ladrão. E, infelizmente, né, as pessoas, por falta de experiência, realmente, ninguém tem obrigação de entender de carro, gente. Concorda? Sim. Para isso que as pessoas têm que ser honestas, né? Quem vende carro, particular, e tem a gente, né, na internet também, para prestar esse serviço para vocês, né, de dicas, com a nossa experiência e pesquisa de suporte também. O consumidor, eu vejo que é um grande erro. Veja bem, eu gosto. Quem não quer um carro pouco rodado? Muito. Não é legal? Aquele carro, o carro 0 km é o sonho ideal, né, gente? Só que hoje em dia é muito complicado, sempre foi muito caro, está cada vez mais distante. Então a gente quer um seminovo, a palavra seminovo já direciona a uma coisa pouco usada. Quanto menos rodado, menor. Mas você não acha, Danilo, que as pessoas às vezes esquecem da qualidade da quilometragem e só focam no número? Sim. Isso não é verdade? O que você tem a dizer para essas pessoas,
passar sua experiência, tipo assim, para não focar somente nisso. É verdade mesmo? Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que o brasileiro, né, tem muito Sim, disso, o porque brasileiro é cultural. se você for olhar em outros mercados, existem mercados que uma quilometragem alta é normal e os carros são extremamente bem cuidados, enfim. Mas aqui a gente tem essa ânsia pela baixa quilometragem. Essa tradição, né? Você recebe cliente no telefone e já pergunta a primeira coisa que é quilometragem, né? Quilometragem, sim. Mas assim, você pode pegar um carro como esse que a gente está com 20 mil quilômetros e um carro com 40 mil quilômetros igual, e às vezes o 40 mil quilômetros foi mais bem mantido. Exatamente. Mais bem usado, o cara usava com mais carinho, cuidado, com mais zelo, fazia a manutenção no tempo certo de fazer, fazia rodízio de pneu, né, mantinha o carro melhor, e às vezes o cara de 20 mil não fez uma troca de óleo certa, só abastecia, não tinha aquele cuidado com o carro, colocava um combustível qualquer. Verdade, gente. E você consegue identificar isso quando você vê o carro. Às vezes, apesar de ser um carro novo de ano, um carro 2020 ou 21, e realmente esteja pouco rodado, mas às vezes nesse tempo de vida dele ali ele não foi tão bem mantido. Exatamente. Às vezes é uma pessoa que só quer usar o carro, bota combustível e não se preocupa com o restante. Então eu acho que muitas vezes a gente já teve aqui carros às vezes com 50 ou 60 mil quilômetros que realmente não parecia que tinha, porque a pessoa muito zelosa, cuidava, né? muito bem, fazia tudo certinho conforme o manual, mesmo depois sem garantia, mantinha certinho. Eu acho que a quilometragem é um atrativo, óbvio. Quem não gosta, óbvio, né? Ninguém que vai ser hipócrita, né, gente? É um atrativo e é um mecanismo de né, você ter um prazo para ficar com o carro um pouco maior. Você pega um carro um pouco rodado, você pode usar um pouquinho mais. Sem precisar fazer aquelas manutenções mais sem profundas. Sem precisar fazer as manutenções mais caras, exatamente. Mas eu não botaria isso como uma regra. Né? Tem muita coisa em volta disso. Tem muita coisa em volta disso. Tem como você também vê carros de 100 e poucos mil quilômetros rodados, como eu já vi, de caminhonetes, principalmente. Caminhonetes. Muito novos, muito bem cuidados, que você não diria. Verdade. Né? Então, gente, foca na qualidade da quilometragem. Do conjunto. Do conjunto, perdão. Do conjunto. Você tem que pegar a quilometragem com o interior do carro, com os acabamentos. São muitos detalhes, né? Às vezes você pega carro com 10 mil quilômetros, já está tudo arranhado, as entradas de porta, o botão da mídia já está descascando, que a pessoa, verdade. Né? Não tem um zero. E às vezes você pega um carro de 40 mil quilômetros que está perfeito. Então acho que não tem que ser regra. Perfeito, eu acho que você tem que procurar realmente a qualidade do conjunto ali. Analisar, histórico, né? De manutenção, principalmente, utilização, enfim. Marcas que mostrem, né, alguma coisa. Exatamente. Interior principalmente, né? Você vê teto, por exemplo. Meu carro aqui, esse carro aqui que tá na loja, né? Vocês vão ver um vídeo em breve. O meu carro tem 19.300 km rodados. E não parece. Não parece meu. Não tô parece. falando isso que é meu não, tá? Não parece. Mas eu já vi carro menos rodado, com teto cagado, né? Inclusive, essa semana a gente tá vendo alguns aí, né? Você procura carro com 8, 10 mil quilômetros, às vezes, porra, o cara quebrou aqui a aleta do ar-condicionado, como é que conseguiu? E é chato, gente. Então, o foco na qualidade, né, daquilo que você tá vendo. São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. E a pergunta-chave do vídeo pra gente fechar de vez. Nem toda loja é safada, né, Danilo? Não. Vamos parar com isso, gente. Nem toda loja é safada, gente. Assim como em qualquer coisa, Qualquer gente. Qualquer coisa. Não generalize. É. Generalizar é um erro. Exatamente. Em qualquer esfera do... Qualquer negócio, gente. É isso aí. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui da nossa série de bate-papos no canal, onde eu vou procurar sempre trazer alguém relevante do mercado automotivo com experiências para ajudar a você e dar mais conhecimento. E eu também, porque eu aprendo muito com esse pessoal, né, gente? Agora conta para a gente nos comentários o que você achou desse bate-papo, se você tem alguma dúvida, sei lá, fala aí também. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, Zap, redes sociais. Siga o canal nas redes sociais, siga também o nosso parceiro, ó, Turim Moto. Se não fosse esse camarada aqui, rapaz, a gente não tava fazendo tanto conteúdo bacana para vocês. Tamo junto, um prazer te reencontrar, cara. Porra, é família, coisa e tal, mas, porra, tamo junto, grande sempre. pessoa profissional, sócio dele também, um William. Gente boa, traz gente boa. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Deixe seu like maroto, se inscreva, clica no sino, assiste os outros vídeos.
quem quiser passar aqui para conhecer a loja onde o Vinícius grava, Isso aí. Só Fiquem chegar. à vontade. A fiquem à casa é vontade, de é vocês. sempre um prazer. Beleza, meus amigos? Tamo junto, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu! Valeu.